Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento após o pregão desta quinta-feira, dia 21 de novembro. O Ibovespa terminou o dia com queda de 0,65%, também uma boa volatilidade, um queda um pouco maior. Ali no gráfico de 60 minutos ensaiou uma subida, perdeu um pouco de força. Reforça um pouco mais essa perspectiva de uma tendência indefinida no curto prazo se romper a máxima de hoje, no próximo pregão, sexta-feira, superação 53,026, porque montaria um fundo ascendente e aqui nós teríamos uma sequência já de topos descendentes, então ficaria mais para uma tendência indefinida no curto prazo em cima do Ibov. PETR4 gerou uma boa recuperação dentro do que nós falamos na última videoanálise. Seria interessante voltar aqui 2063. Terminou gerando um candle um pouco grande em termos de stop para entrar na superação dos 21,13 com stop em 20,38. Ficou um pouco grande e aí teria que projetar um risco maior da operação para ter uma relação risco-ganho pelo menos de 1 para 1. O objetivo ficaria um pouco mais longe. A alternativa para isso seria uma compra usando o stop pelos de 60. Comprar em 21,14 e trabalhar com stop aqui nessa leve correção no G60, stop em 20,82 e tentar pegar aí um movimento de subida que ela venha fazer no próximo pregão. Por enquanto o viés é de alta, a tendência é de alta e o candle de hoje foi um candle de, apesar de queda de 0,99%, um candle que houve uma recuperação, a abertura foi aqui, o fechamento aqui, mantendo-se acima da região aqui de topo anterior. Vale 5 no pregão de hoje apresentou queda de 1,4%, abriu com gap, chegamos até a repassar uma venda em 32,61 na perda da mínima do pregão de ontem, só que o ativo, como enrolou para vir aqui em cima e abriu ainda com esse gap, decidimos cancelar essa operação, apesar dela ter sido, se deixasse, teria sido executada e estaria transcorrendo aqui com uma queda já de perto de 1,4%. Mas enfim, a ação agora está com topo descendente, confirmou neste pregão, próximo nível de suporte 32,06 e abaixo disso R$ 31,70. Para reverter essa perspectiva negativa de curtíssimo prazo, a ação deveria romper a máxima aqui desse topo, que é a região principal de resistência nesse momento, vai de 33,07 até 33,18. Alguns ativos ainda chamam atenção para uma possível compra. A IP3, apesar de não estar em tendência de alta ainda, abre-se a chance de gerar um fundo ascendente e voltar a ter tendência de alta no rompimento dos 19,30. É uma ação que no médio prazo mantém sua tendência de alta, por isso teria um tempo gráfico superior apoiando um pouco mais essa possível entrada na superação da máxima de hoje com stop abaixo da mínima, ou seja, 19,03 com 18,56. E aí projeta esse risco para cima, teria que invadir aqui em torno de 2,4%, o objetivo teria que ficar bem dentro dessa zona de resistência aqui importante, operação um pouco mais no limite em cima de IP3. LPL4 também seria uma das possibilidades de trabalhar comprando, só que nessa aqui é um fundo ascendente já dentro de uma tendência de alta de curto prazo, voltou na região de topo anterior, gerou um candle de recuperação, uma das possibilidades de entrada, superação de 9,85 com stop em 9,43. O stop fica um pouco grande, assim como a volatilidade abriu um pouco nesses últimos pregões, deixando o stop um pouco maior em alguns ativos. Então aqui teria um stop mais ou menos de uns 4,2%, ideal que não ultrapassasse aí uns 3,7%, e aí para bater no objetivo, pelo menos na relação risco-ganho 1 para 1, o objetivo ficaria na faixa dos 10,27 em cima da LPL4. BBRK3, ação que também não está em tendência, essa aqui não está em tendência de alta, tem aqui um pivô de baixa, mas houve uma recuperação muito grande ali neste pregão aqui, forte, candle de alta, isso gerou uma perspectiva da ação retomar sua tendência de alta, que ocorrerá na superação dos R$ 5,85, tendência de alta de curto prazo, e aí arriscando um pouco mais, abre a chance de uma entrada, tentando pegar o início de um movimento de alta no gráfico semanal, que está com a tendência mais para indefinida. Aqui teria a entrada na superação da máxima de hoje, em 5,80 com stop em 5,62, seria uma das alternativas. Aumentando um pouco mais o risco, de acordo com as ações que eu vou passando aqui, vai aumentando um pouco mais o risco. É o caso aqui da Pomo 4.
Pomo 4 é um ativo em tendência de baixa no curto prazo, no médio prazo, mas bem esticada ali para baixo no gráfico semanal, até mesmo no gráfico diário mantém-se mais esticada, girou um candle forte aqui para cima, já tem alguns pregões corrigindo essa forte subida e gerou um candle hoje chamado de perfuração, um padrão de reversão. O problema maior dessa entrada aqui é o tamanho do stop. É comprar em 5,50 e stop em 5,22. Ficou um stop bem grande para a ação, ainda mais para uma operação que ainda não tem uma tendência de alta definida e é contra a tendência de médio prazo. Mas enfim, seriam mais ou menos uns 4,7% a 4,8%, e o objetivo dessa operação ficaria na faixa dos 5,75, uma compra em Pomo 4. Assim, na All3 também seria algo aí nesse sentido, uma compra em cima de All3 de um fundo ascendente, de um ativo que tem várias semanas caindo, assim como a Pomo 4, com a possibilidade de gerar aqui um repique de alta pelo gráfico semanal, e isso significa dizer uma mudança de tendência ou para indefinida ou para tendência de alta no gráfico diário no curto prazo. Então seria uma das alternativas também a Pomo 7,73 com 7,51 sendo o stop da posição comprada. A RZZ3 tem a Cruz 3 também seria uma alternativa. A RZZ3 nesse mesmo formato de compra de fundo ascendente, tem um martelo invertido aqui depois desse movimento de baixa, depois dessa evolução também são várias semanas aqui de movimentação para baixo, a tendência é de baixa no médio prazo, curto prazo também, mas com possibilidade de começar a dar indícios de reversão montando aí um fundo ascendente. Aí a possibilidade de entrada com 30,25, superação dos 30,24 e stop em 29,67. Aí pegaria esse risco, projetaria aqui para cima tentando pegar aí um primeiro objetivo para essa compra. Tivemos também uma entrada na STC3, geramos uma compra dela em 17,96 no pregão de hoje, stop em 17,44, começou razoavelmente bem, alta de 1,97%, se aproximou até do objetivo no pregão de hoje, perdeu um pouco de força mais para o fechamento, e o objetivo está lá em 18,48. Por falar em perda de força, a gente recomendou uma entrada em SLCE3, na tentativa de pegar uma nova tendência, que é um novo movimento de alta do gráfico semanal. A ação gerou esse movimento de subida, revertendo esse forte candle de baixo que vinha perdendo suporte. Deu uma pequena parada aqui com 2 candles de definição e no pregão de hoje gerou um bom candle de rompimento. Entramos aqui logo na sequência, mas a ação reverteu completamente, principalmente no leilão de fechamento do pregão, onde ela foi arrastada para baixo em mais de 2% e consequentemente acionou nosso stop em R$ 20,59. Então é isso, amigos, um grande abraço a todos. Uma ótima noite, um excelente pregão nessa sexta-feira. Obrigado pelo acesso diário ao site da Altoveira.com. Até mais.